SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, Powered by Servipa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Segue a Pauta, o seu podcast especializado, voltado, pensado para os temas do cotidiano do direito condominial. Eu sou Tiago Oliveira e hoje nós temos aqui o nosso Momento Jurídico, mais uma vez, com essa bancada mais do que qualificada, especializada, bem trabalhada. Comigo hoje aqui o doutor Francisco Vasco, a doutora Nádia Correia e hoje também a participação especial da nossa querida síndica e também host das edições ordinárias do Segue a Pauta, Cida Azevedo. Olá, gente. Olá. Olá, pessoal. Boa tarde. Mais um prazer estar aqui com vocês. Hoje nosso tema será voltado para a administração do condomínio, as suas funções, os cargos que compõem a gestão condominial e traremos muitas curiosidades, casos práticos e um pouquinho da experiência da Cida, né, que vai compartilhar conosco, ela que tem uma gestão diferenciada, uma gestão compartilhada, voltada para todo o condomínio, para os conselheiros, subsíndico e muito mais daqui a pouquinho. Será um prazer aqui compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, com essa equipe, tirar dúvidas também, né, porque eu adoro isso, aproveito o jurídico aqui para sugar deles, isso é muito bom. Então a gente está aqui junto com eles sempre que eles precisam. Doutor Vasco? Estamos aqui novamente para trazer esclarecimentos, responder dúvidas. Nada melhor que a vivência profissional de uma síndica profissional com experiência, né, no dia a dia. E Tiago, pelo visto, está fazendo coach de apresentador, porque tá cada dia melhor. É verdade. A gente tenta, amigo, a gente tem que se especializar. O advogado, hoje em dia, ele tem que ser multifacetário, então a gente tá aí, né? Exato. Ele pegou o papel de host. Por favor, host, anuncie os nossos patrocinadores, obrigado, né? Não podemos deixar de Eu acho que o Tiago não senta mais não aqui. Não, senta-se. O nosso diretor sempre estará presente na sua cadeira. Mas como bem falou a querida doutora Nádia, mais uma vez nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores, sem os quais não teríamos a realização desse nosso já querido podcast. A exemplo da nossa Pague Seu Condomínio, a Elemac Elevadores, Live Portaria, a Safe Condo, a Top Jardins e a Lima Soluções Prediais. Então, queridos, vamos lá seguir a pauta neste dia tão chuvoso na nossa cidade de Maceió. Para vocês que são de fora, tenham o prazer de conhecer e ver a nossa cidade. Estamos aqui esperando vocês pessoalmente. Inclusive, a gente tem que até pensar em formular pauta para trazer os colegas para entrevistas aqui, né? Exatamente, fazer um intercâmbio aqui entre os estados, Temos né? que Trazer as experiências dos nossos vizinhos, especialmente do nosso Nordeste, que sempre está presente junto nos eventos presenciais da gente. Claro que o Brasil inteiro merece participar do nosso podcast, claro, mas eu falo do Nordeste por estar mais próximo, pela questão da gente estar sempre trocando com mais frequência o conhecimento e, enfim, fazendo esse feedback, esse network que é tão importante no nosso segmento. É impressionante como tem crescido, né? E mesmo sabendo que o Nordeste já é reconhecido como um dos maiores focos de produção literária do direito imobiliário especial, e cada vez mais nós vemos despontar, né, o direito condominial. E muitos colegas aí estudando o tema e sagrando-se como especialistas no tema, não é, doutor Vasco? Sem dúvida. Nós vemos claramente que ao longo dos 3 últimos anos, pelo menos, um avanço na quantidade de eventos jurídicos, né, não só aqui em Maceió, Alagoas, como também em outras cidades vizinhas e a nível nacional também. Eu e a Nádia tivemos a felicidade do ano passado participar de um evento presencialmente e até palestrando no Rio de Janeiro. E a gente sabe que existem outros centros que estão crescendo bastante com os eventos voltados para os condomínios, né, para o ramo imobiliário, de uma maneira mais geral também. E sempre fomentar, até pela própria Comissão de Direito Condominial da OAB, né, a gente sempre tenta trazer temas atuais e até de uma forma que todos possam participar de uma maneira bem didática, né, trazendo
não só os advogados, como também os síndicos, os administradores, né? Os próprios funcionários das administradoras. A gente já teve a felicidade de ter o quadro de funcionários, né, participando, porque todos merecem saber um pouco mais do porquê estão fazendo parte daquela gestão condominial. E pegando o papel aqui, pegando já a deixa aqui da didática, nós vamos prosseguir, nós vamos seguir a pauta aqui, e hoje nós vamos abordar as questões atinentes à administração do condomínio e a sua gestão propriamente dita. E aí, dentro também da nossa linha, eu sugiro que nós não esgotemos o tema, até porque hoje a gente vai fazer um apanhado geral das situações, e vamos, nos próximos episódios, com o maior prazer, enfrentar as problemáticas item por item, até porque se a gente for falar tão somente do síndico e as suas atribuições, a gente vai gastar aqui algumas horas, né? Ou, na verdade, se faremos uma série, né? Exatamente. Das competências só do 1348. Essa é a ideia do nosso podcast. Então, vamos começar, amigos, até com as leituras para a gente poder desenvolver do próprio artigo 1347, que começa a falar e já polemizar do início do processo da escolha do síndico. E aí nós temos lá no 1347 a disposição de que a Assembleia escolherá um síndico que poderá ser não condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Bom, só nesse 1347 eu já vou colher aqui algumas questões práticas de cada um de vocês e sempre contando aqui com a experiência prática já da nossa síndica aqui hoje convidada na nossa mesa. Pois bem, doutora Nádia, primeiro as suas considerações sobre essa disposição do 1347. Na verdade, eu vou trazer, como eu estou costumando fazer, as questões da prática do nosso dia a dia. O código ele é taxativo a dizer que qualquer pessoa pode ser candidatar ao cargo de síndico. Ele não necessariamente precisa ser um condômino. Mas a gente tem algumas convenções, por exemplo, antigas, de muito 40, 30 anos. A velha problemática. Exatamente. Que ela diz que o síndico tem que ser condômino, tem que ser residente. E quando a gente não pode mais, desde 2002, houve a modificação do Código Civil, então a gente não pode mais utilizar esse argumento dentro de uma convenção, ainda que esteja na convenção, mas infelizmente ela está obsoleta. A lei mudou e nós temos que nos adequar à lei. Recentemente, eu fui, essa semana, na verdade, ontem, né, Cida? Cida? Estávamos tratando justamente também do prazo da sindicatura, do mandado síndico, onde o conselho gestor de um determinado condomínio estava dizendo que já tem que chamar a eleição agora, em meados de junho. Mas você ainda está com 10 meses de mandato, por que você vai ter que chamar a eleição? Seu prazo é 2 anos, a sua ata é de 2 anos, a sua convenção está dizendo que é 2 anos. Não, porque o conselho quer. Epa! Mas aí não é um querer do conselho. O conselho está ciente que não é um querer, ele está ciente do papel dele, da função dele. O que é que está acontecendo? Como é que está sendo essa prestação de contas? Por que não chamar o conselho e... Já estou antecipando um pouquinho. Vamos falar... Né? Não, por favor, não dê spoiler. Não dê spoiler. Vamos chamar o conselho, vamos conversar e mostrar para ele que a gente também não pode estar prejudicando o andamento da gestão. Porque o síndico, quando assume, ele faz aquela planilha orçamentária, ele traça o plano de metas a se cumprir durante aquele período do mandato que ele se prontificou. E quer dizer, em menos na metade do mandato dele, ele tem que fazer uma nova assembleia, correr o risco de não cumprir o que foi planejado, o que foi demonstrado e o que foi aprovado, e outro vir da continuidade ou não. Quer dizer, é um prejuízo para aquele candidato, para aquele síndico. E para o condomínio também. Exatamente. Como se dizer que o prejuízo maior é até mais para o condomínio do que para o síndico. Colega Vasco, antes de escutar a Cida, eu queria saber da sua opinião. E essa renovação de 2 anos, e tendo a possibilidade também de renovar-se, e essa ausência de limitação, essa perpetuação, ela tem que ser imposta pela lei ou pela convenção, ou a gente tem que deixar isso à livre escolha dos condôminos? Sua opinião. O ideal é que tivesse no texto legal, né? Tivesse uma restrição maior, porque pela leitura da lei, fica evidente que não há qualquer impedimento a várias eleições sucessivas. Pode morrer síndico, né? Exatamente. Né? Se tiver a maioria dos votos, vai ser sempre eleito. Né? Mas eu acho prudente que as convenções, sejam as mais novas ou as que estão sendo alteradas, imponham um certo limite. Ou possam prever, né?
ou minimamente possam prever, sem que necessariamente implique dizer um choque com 1347. Exatamente. Não, eu não vejo choque. Você não está impedindo que ele se reeleja, mas você pode impedir que ele se reeleja por 2, 3, 4, 5 vezes. Consecutivas. Você tem umas, inclusive, que falam que teria até como é a palavrinha? Um espaço, uma quarentena. E, na verdade, uma intermitência. Uma convenção um condomínio que eu iniciei os serviços esta semana, na quinta-feira passada, a convenção dele é taxativa. Ele pode se candidatar por mais um período e só pode concorrer novamente ao cargo de síndico 2 anos após o seu último exercício. Ou seja, ele encerrou o mandato, ele vai ter uma vacância aí de 2 anos para poder concorrer novamente. Então, alguém obrigatoriamente vai ter que assumir. E ele não pode se candidatar seguidas vezes. Vejam vocês como é interessante a interpretação da norma, né? Então, primeiro a gente conversa falando do 1347 e dizendo que se a convenção, por um acaso, ela veda a possibilidade do síndico ser um não condômino, ela contraria a lei. Mas, por sua vez, ela acaba ao final do prazo de 2 anos sendo uma situação de tipo aberto, que permite aí sim que a convenção regulamente a situação, né? Exato. Só pra gente destacar como é interessante. Minha querida Cida Azevedo, suas considerações de ordem prática sobre essa questão inicial. Eu acho pertinente, né, que a gestão ela seja alternada. É importante, tá? Mas confesso para você que muitas vezes não é bom para o condomínio. Tá? Depende como é que está sendo feita aquela gestão, né? Se a gestão do condomínio está sendo feita, bem organizada, com toda a documentação, tudo em dia, tudo ok, então se precisa se colocar na convenção uma oportunidade de troca, então assim, vai se trocar tipo 2 anos, podendo se reeleger mais 2 anos, pronto, aí se faz uma troca e se coloca alguém tipo subsíndico que está acompanhando de perto aquele trabalho, ou alguém do conselho que está acompanhando aquele trabalho, eu orientaria o condomínio a escolher alguém dessa parte da gestão, porque senão chega qualquer aventureiro ali, de repente, assume a gestão, destrói tudo que foi feito naqueles últimos 4 anos ali, e automaticamente o condomínio começa a perder valorização do patrimônio, começa a ter problemas de manutenções, começa a ter problemas financeiros, de ordem financeira como um todo, fica desorganizado, se perde todo o processo que estava sendo feito anteriormente, e automaticamente isso prejudica muito mais ao condomínio, né, e ao condômino, do que mesmo o síndico. Então, a questão eu tenho um regimento, no caso, nem convenções, eu tenho um condomínio que no regimento diz que não pode ser reeleito depois de 4 anos, ele tem que abrir vaga. Embora o regimento não tenha poder com relação à convenção. Mas como vai ser feita uma reavaliação de convenção agora, então, automaticamente, a gente vai trazer essa situação do regimento para a convenção. E eu concordo com isso, eu acho muito pertinente. Porém, é preciso se avaliar ou se deixar uma abertura, de repente, na convenção, salvo se houver realmente a necessidade de troca. Se não tiver, e se não tenha ninguém hábil para aquilo ali, a pessoa que já está possa se reeleger. Porque aí vai depender muito da necessidade do condomínio. Que é aquilo que a gente vem tratando, que não pode ser, não pode generalizar. Isso. A gente sabe que tem gestão, tem gente que está na sindicatura há 8, 10, 12 anos. Conheço que tem pessoas que têm há 12 anos. Exatamente. E fazem um papel excelente. Quando chega, o pessoal, de jeito nenhum, eu faço parte de um condomínio que o síndico e subsíndico, eles alternam. Porque, curiosamente, não aparece ninguém. E o povo, não, a gente não quer não. Para conselho eu vou, para síndico e não querem. E eles estão, precisa mudar. E ainda tem as pessoas que reclamam que aquele síndico está lá a vida toda, mas não se candidata. Exato. E nem tenta fomentar outro candidato. Mas a verdade é que por que eles não querem? Primeiro, por não conhecer. Segundo, por a responsabilidade. E quando a gente chega e diz, olha, para você ser síndico, você tem que ter um tempo de dedicação. Não tem como não ter dedicação, né? Você é responsável civil, criminalmente por aquele condomínio. Você responde por negligência, omissão e imprudência. Então, não é qualquer um que quer assumir isso. Verdade. Pegando a deixa de vocês, eu gosto quando vocês vão falando, porque a gente vai montando, a gente tem não tem muita combinação, mas a gente vai pegando as palavras e já vai articulando e pensando na próxima pergunta. Então já vamos do céu ao inferno do síndico. Ai, Jesus! O síndico já foi eleito nessa complicação toda do 1347.
Antes de abordar as competências eternas e inúmeras e tendendo ao infinito do síndico, do 1348, eu já queria falar do momento infernal, prática essa que tem sido muito comum no nosso mercado, que são as destituições do síndico, feitas lá ao arrepio, às vezes ao arrepio da lei, mesmo devidamente disciplinadas no 1349 e desrespeitando o seu formato também nas convenções, elas acabam sendo feitas. Mas antes de falar da forma jurídica dessa destituição, eu queria trazer à reflexão esse momento, não é? Essa coqueluche, palavra antiga, mas que sempre tem utilização, essa coqueluche de convocações de assembleia para destituição do síndico. E aí me preocupa muito o tipo, mais uma vez eu digo, a forma aberta prevista do 1349, quando ele fala lá, inclusive, quando o síndico simplesmente não, dentre outros critérios de natureza objetiva, né, praticar irregularidade, não prestar contas, são quesitos objetivos. Você tem uma questão bem subjetiva, que é simplesmente não administrar de forma conveniente o condomínio. E aí eu quero saber como é que vocês estão dando essa situação para a gente poder orientar, dar calma ao síndico e saber exatamente como é que ele pode conduzir, né, a situação e portar-se nesse momento tão complicado. Eu quero começar por você, Cida. Olha, já me coloca no parquinho. Fogo no parquinho. Então, Tiago, eu costumo dizer o seguinte. Eu gosto de fazer uma gestão compartilhada, né? Onde eu possa trazer o Conselho Fiscal, inclusive até um consultivo para participar da gestão, bem como o subsíndico, porque ali a gente consegue colocar tudo o que é feito na gestão e dentro do planejamento do condomínio. E eu gosto de fazer prestações de conta no mínimo 2 vezes no ano, tá? Se eu vejo, a primeira coisa quando eu sou chamada para ir para alguma eleição ou para me candidatar, eu procuro saber a documentação daquele condomínio. Se eu vejo que aquele condomínio não tem documentação, não tem prestação de contas, não tem manutenção, não tem as coisas, e eu começo a dar uma olhada no geral e já vejo que aquilo ali vai ter muito problema e muita discussão, e conhecendo os condôminos também, das duas uma. Isso é um ponto fundamental. Conhecer o clima, aquilo que não está nos documentos, né? Exatamente. Então, só o dia a dia demonstra. E que muitas vezes o síndico, não, aqui é todo mundo muito tranquilo, mas você tem que fazer a sua pesquisa à parte, né? Então, assim, quando você consegue fazer esse levantamento, você sabe dizer se você vai entrar naquilo ali ou não, né? Então, eu já muitas não. Algumas vezes eu já deixei de mandar minhas propostas, né? Declinei, porque eu vi que aquilo ali ia dar problema e trazer dor de cabeça. Exatamente. Então, eu não vou botar a minha mão num formigueiro, né? A gente tem que saber onde a gente vai entrar. Mas, assim, eu acho que o condômino, ele tem que estar atento. É importante o condomínio ele estar atento às necessidades do condomínio e saber os direitos dele. E saber que quando ele faz parte de qualquer coisa dentro do condomínio, até de uma assembleia de prestação de contas, não vai me interessar. Interessa sim, é o dinheiro dele que está ali rolando. É o dinheiro dele que ele está pagando a taxa de condomínio. E que se ele deixar de pagar, ele vai ser judicializado por isso. Então, ele tem sim que participar, saber o que ele precisa cobrar e cobrar de fato. Porque se o síndico não estiver fazendo, ele tem como abordar e dizer, não está fazendo, não quero. E deve ser destituído? Sim, deve. Se não estiver prestando conta, se não estiver fazendo as manutenções, concorde e assine embaixo com destituição. A questão que eu penso da fala do Tiago, Cida, é porque, de fato, acredito que até deu uma caída, né? Os 2%, acho que caiu um pouquinho. De uma febre, né? A gente tem a Semana da Moda, a gente tem, Paris, a gente tem os períodos de destituição, porque acredito que pelo menos nos últimos 8 meses tivemos uma enxurrada de destituições por questões meramente políticas. Perfeito. Então, infelizmente, e eu falo política, gente, não é partido, não é política nacional, eu falo política, não gosto desse síndico, esse síndico está administrando do jeito dele, não me diz, ou não me dá bom dia. Chegar numa prestação de contas, numa assembleia de prestação de contas, toda a assembleia aprovar as contas do síndico e apenas um condomínio dizer, eu não aprovo. Pois não, senhor, qual a sua ressalva? Não tenho ressalva não gosto dele, não quero aprovar as contas dele não. Senhor, o senhor precisa justificar. Porque se o senhor não aprova, tem que justificar. Qual a parte? Foi alguma compra? Está faltando alguma nota? Não.
eu não vou com a cara desse síndico que eu não quero aprovar. E ele escreve, porque era uma assembleia híbrida, não vou com a cara dele, não gosto dele, eu não vou aprovar. Gente, e aí a gente acaba voltando um pouquinho em uma das funções que não está no 1348, mas que o síndico, no fundo, tem que ter, a questão do educar. E quando eu falo do educar, o síndico deve educar os seus condôminos, não é o bom dia ou boa tarde, as questões de tratamentos de noções básicas da educação. Quando eu falo educar, ele dá conhecimento. Sim. Olha, condômino, você pode até não gostar de mim, mas se eu estou dando transparência, se eu estou deixando você ciente de como está a gestão desse condomínio, se eu estou trazendo os relatórios, se você está vendo que o condomínio está regularizado, está dentro dos trâmites que a lei pede, Sim. você pode não gostar comigo, não gostar da minha forma de administração, mas no mínimo você me deve respeito. Perfeito. Então, não gostar da pessoa é uma coisa, e atribuir por não gostar da pessoa conduta diversa do exercício daquela função, aí é o que a gente tem brigado bastante no judiciário. E graças a Deus nós tivemos êxito nas ações de condução, de recondução, né, desses síndicos que foram injustamente destituídos aos seus cargos, justamente pelo modismo, justamente por não se ter um motivo alencado do 1349, mas sim por uma questão meramente política. Chegamos ao ponto de o conselho destituir o síndico. Ué. O conselho destitui o síndico. Mas o conselho... E um quarto dos condôminos para convocar a assembleia? Não, o conselho destituiu. O conselho que convoca a assembleia. O conselho nem convoca... Na verdade, o conselho ele nem convoca a assembleia. Porque é um quarto. Tá lá no Código Mas Civil. essa a pergunta que eu vou passar para Francisco. E aí? Chegou o edital de convocação... Um quarto dos condôminos se mobilizou e simplesmente levou a pauta, né, trouxe à pauta a situação da destituição do síndico. Como o síndico deve se portar frente a essa situação? Claro, levando em consideração que as convocações foram feitas de acordo com o Código Civil, Convenção e Regimento. O que é que a gente pode dizer a esse síndico nesse momento, Francisco? Vamos lá, vamos dizer que o síndico contratou a gente, né? Caso prático, um case prático na nosso sua... escritório. Na verdade, a primeira coisa que tem que saber é ter uma conversa franca com ele e saber os motivos que levaram a um quarto dos condôminos requerer A destituição dele, né? Saber o porquê, se de fato não houve prestação de contas, se houve alguma administração de forma equivocada, né? E se isso está se refletindo no dia a dia dos moradores. Porque como a Nádia bem falou, se partiu para um lado em que se questiona a pessoa, né? O grupo, às vezes até porque tem uma ligação com a administradora, porque tem uma ligação com um certo prestador de serviço, e não se avalia o todo que é a administração em si. Sim. Né? Então, de qualquer forma, quem vai conduzir a assembleia são os próprios condôminos. Perfeito. Né? Eles vão apresentar seus argumentos. Agora, cabe ao síndico estar seguro do que fez. Porque se ele, de fato, agiu de forma correta, faz a sua explicação, e se a maioria dos presentes concordar com a destituição, existe a via judicial para desfazer o ato, e a Nádia tem até uma certa experiência disso, de reconduzir síndicos que foram injustamente destituídos. Né? Então, basicamente, seria a orientação no sentido, meu amigo, faça apenas, deixe transparente aquilo que você vinha praticando ao longo da sua gestão. Porque se de fato ele vinha praticando algo irregular, algo ilegal, certamente a destituição estará baseada e não haverá muito o que fazer. Mais que justa. Eu acho que essa instabilidade, essa situação ainda causa uma instabilidade muito grande, principalmente no universo dos síndicos ditos profissionais, porque a gente já tem aquela máxima, não, a questão contratual, ela não regula o síndico profissional. O síndico é um cargo eletivo. Então você não tem a segurança jurídica através do contrato, já que é um cargo eletivo. Isso. E, por sua vez, você tem essa instabilidade também causada pelo 1349. Então, eu provoco vocês para a gente evoluir no tema. Vocês entendem que seria um caso de uma alteração legislativa para a gente tirar desse dispositivo essa parte do não administrar convenientemente o condomínio? Ou a gente deixa isso para o fator de mobilização? Porque não é algo simples você convocar um quarto dos condôminos para convocar essa pauta. Então, isso ficaria dentro do plano de liberalidade dos condôminos, ou uma alteração legislativa seria bem-vinda, ainda que parcialmente, para modificar esse quórum de maioria absoluta dos seus membros,
um quórum qualificado ou a gente modificar para extirpar da legislação essa possibilidade de destituição do síndico pelo mero não administrar convenientemente o condomínio? Eu até concordo em suprimir essa parte do não administrar convenientemente. Agora, o quórum eu acho importante. Justamente porque o síndico ele vai ficar à mercê de meia dúzia de pessoas estarem discutindo se ele continua ou não a gestão. Então, eu entendo que é pertinente a questão legislativa, mas eu acredito que não seria para agora. Por quê? O segmento condominial, ele está tendo o boom, ele está se separando do imobiliário, as pessoas estão voltando os olhos para o segmento condominial como, de fato, algo importante que engloba diversas áreas do direito, recentemente. Né? Eu posso dizer, vou pegar os 3, 4 últimos anos. E vide as alterações legislativas na matéria condominial, né? Agora que estamos tendo mais leis voltadas para o condomínio, especificamente para o condomínio. E também já temos decisões de síndicos que estão sendo condenados justamente por apropriação, por, de fato, não cumprir o 1.349. Deixar o condomínio em situação realmente periclitante, deixar aquele, no popular, deixar um rombo financeiro no condomínio. E aí a gente quebra a situação de que, daqui que eu venha responder, daqui que alguém descubra. Ou seja, aos pouquinhos, as pessoas estão tomando consciência daquele bem, da sua responsabilidade. Sim. Condôminos, claro, temos muito que caminhar, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas para o que a gente... Eu trabalho em condomínios aqui em Maceió, Alagoas, estou prestes a fazer 13 anos. Gente, vocês não têm noção do avanço dos últimos 3 anos. Eu nem lembro o que eu estava fazendo há 13 anos atrás. Tão jovem você, tão jovem, cuidando de menino já. Então, quer dizer, de 3 anos para cá, de fato, a gente teve um avanço significativo. E muitos profissionais, muitos síndicos, na verdade, seja o profissional ou o orgânico, como a gente costuma dizer, eles, de fato, estão tendo noção da responsabilidade da civil e da criminal, como o Cida pontuou, mas especialmente da questão de dar satisfação. Porque era comum você ter um síndico que assumiu o condomínio e ele ficar 2 anos sem sequer fazer a ordinária. E quando a gente diz síndico, tem que fazer a assembleia. Não, doutora, meu mandato só vence daqui a tanto tempo. Mas o senhor tem que prestar contas, no mínimo uma vez ao ano. A previsão orçamentária. Exatamente. Mas por quê? Porque não se educava para isso. Não se sabia, né? Não se estudava. Não, saber... A gente sabe porque a lei é de 64. Não, normalmente então, eles assumem muitas vezes, né? A gente vê aí síndicos que assumem e não sabem nem a responsabilidade porque está assumindo. E não tinha a exigência. E a gente não tinha tantas decisões, tantos casos envolvendo o condomínio, tantos olhos voltados para o condomínio. Desde a violência doméstica, desde a questão de um desabamento, desde uma questão estrutural, a questão do latido de um cachorro. Quer dizer, tudo tem uma situação dentro de um condomínio. Então, agora sim... De fato, nós estamos tendo os olhos voltados para a questão condominial. E o síndico, nesse caso, é sobre a sua responsabilidade. Inclusive, até quando ele vai responder depois que ele deixa de ser síndico. Por isso que eu acredito que mexer no 1.349 na parte do não administrar convenientemente, de fato, é solto. Eu acho porque se a gente elencar, mas se a gente elencar algumas coisas, mas se a gente elenca algumas coisas, é mas importante. Vamos lá. Tipo assim, o que seria essa não administrar? Porque no não administrar financeiro, no não administrar da manutenção, no não administrar dessas pontuações mais críticas, beleza. Mas o não administrar porque eu não gosto de você, isso não é a questão de administração. Isso é uma questão pessoal. Exatamente, é uma questão pessoal. Então, no que diz respeito a isso não administrar, é importante, eu acho que nesse ponto deveria deixar mais claro, no não administrar da prestação de contas, da valorização do imóvel, deixar muito claro que são aquilo que realmente prejudica o condomínio do que as questões pontuais de que eu não gosto de você, eu não vou com a sua cara e acabou-se. O que eu penso, Cida, é o seguinte, desculpa, Francisco, só para fechar aqui. Calma. As mulheres estão empolvorosas do debate. Calma. Eu penso o seguinte, quando, na função de síndico, tá aqui, Cida, quando a gente entra no condomínio, o síndico, o corpo gestor, ele está muito preocupado em saber a regularidade dos seus prestadores de serviço, né? Se a administradora tem todas as certidões, se a empresa da construtora tem, de fato,
condições financeiras de custear aquela obra que ela apresentou a proposta, mas aí o último olhar é para a situação do condomínio. E muitas vezes aquele condomínio está com débito no município, está com débito na fazenda, está com débito em todos, débito trabalhista, que ele nem tem conhecimento, Sim. porque muitas vezes tem a questão da subsidiariedade ou solidariedade entre a... Só vai saber lá na frente. Exatamente. E ele, quando vai puxar uma certidão, ele nem tem certidão. Então, quando a gente joga as certidões para ele, para aquele síndico, eu nem sabia que eu estava assim. Ele que está assumindo agora, bacana. E se eu pego essas certidões e dou para um síndico que já está há 2 anos, há 1 ano e meio na gestão, eu poderia enquadrá-lo como não está administrando convenientemente? Porque é uma obrigação. Aquele condomínio tinha que estar regular. Mas e quando ele não tem conhecimento? Eu poderia enquadrá-lo exatamente nisso. Os condôminos poderiam. A questão de eu não fazer a assembleia ao mínimo uma vez Ao ano. a ordinária, no mínimo uma vez por ano. Eu entendo que é não administrar convenientemente, porque ele sequer está dando satisfação das contas do último ano. Do condomínio, exatamente. Então, o seu conceito de não administrar convenientemente, por exemplo, poderia ser o descumprimento das competências do baixas. síndico do 1348. Você acha que seria uma restrição ou uma aplicação restritiva do não cumprimento do 1348, dentre outras? Também, na verdade, também. Porque o que a gente está falando é que o 1349 ele deixa muito aberto. E eu poderia enquadrar qualquer situação. O que eu não posso é pegar a parte da política ou do sentimentalismo. Não gosta porque ele anda com o Tiago. Não gosta da gestão da Cida porque ela anda com o Francisco. Perfeito. E a gente sabe que tem esses lados. Agora eu queria ouvir o doutor Vasco, que estava só acompanhando esse debate. Eu estava esperando o meu momento. Brilhe, amigo, brilhe. Ele mandou uma mensagem aí. Na verdade, eu não sei se precisaria de uma alteração legislativa, porque se a gente se apegar à lei, ao artigo, não administrar de forma conveniente, não prestar contas e praticar irregularidades, querendo ou não, também é um tipo aberto. Porque o que pode ser prestação de contas para você, pode não ser para mim. O praticar irregularidades pode ser igual para mim e para você, mas eu posso ter uma noção de que aquela irregularidade não é um motivo suficiente para uma destituição. Então, do jeito que está hoje, tirando ou colocando, sempre vai ficar a subjetividade em pauta. O que se tem que fazer é justificar, ter uma assembleia participativa para que indique, como nesse caso do rapaz que apontou que não gostava do cidadão e não iria aprovar as contas, isso não é justificativa. Perfeito. Salvo engano... E muitas vezes eles mobilizam, porque aí tem você que não Você vai gosta, sempre... aí vai procurar... Exatamente. Ele vai procurar justamente aquele 1/4 num condomínio que não gosta também. E o grupo vem muito pelo que... E eles vêm pelo pelos que ouvidos. ouve, exatamente. Salvo engano, o professor Luiz André Junqueira, do Rio de Janeiro, ele está participando do anteprojeto do do Código Condominial, né, que é uma grande novidade para a nossa área, sem dúvida alguma. E um dispositivo, ele elenca a necessidade dos conselheiros, nos seus pareceres, indicarem o porquê estão rejeitando ou não aquele determinado balancete. Né? Eles não vão aprovar contas, mas eles podem orientar pela rejeição ou pela aprovação, sob pena de responsabilização. A gente vai voltar nesse tema específico da prestação de contas. Mas nós temos aí as competências do 1348. É bom que a gente está indo, voltando, discutindo e evoluindo. Essas competências infinitas que não se exaurem no 1348. E aí nós temos aqui, rapidamente falando, nós temos aqui a responsabilidade do síndico em simplesmente fazer as convocações das assembleias, fazer a representação ativa e passiva do condomínio, não é? Dar imediato conhecimento aos condôminos, né, das ações que são interpostas em desfavor do condomínio. Isso é uma obrigação que às vezes passa, né? Passa batido. Cumprir e fazer cumprir a convenção e regimento. Isso aqui a gente sabe que somos instados todos os dias pelos síndicos, né? Doutor, o que é que a gente faz nisso? Nosso papel de aproximação e de interpretação da convenção, né? Aliar essa questão do fato e a violação da norma. Isso aqui nós fazemos diariamente. E muito importante também, diligenciar a conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Isso é algo que também... Eu acho que cada competência dessa, ela seria tema por si só para um podcast. Além do mais, nós temos também a importante função do síndico na elaboração do orçamento, da receita e das despesas de cada ano, né, que é a questão orçamentária,
cobrar dos condôminos a questão das suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, prestar as contas às assembleias de forma anual, Já deu canseira, já. realizar o seguro só do código. e realizar o seguro seguro da obrigatório. edificação. Então Isso. nós temos aqui, por hora, simplesmente 9 incisos que eu diria que eles se desdobram em diversos outros, né? Exatamente. Diversos outros, mas que simplesmente nem de longe ressaltam a importância e a responsabilidade que o síndico tem. Não Eu é. queria mais uma vez devolver para vocês e aí vocês livremente podem comentar sem exaurir, né, essas questões que foram colocadas aqui pelo 1348. Nada melhor que começar com a síndica. Né? Não, aí assim, tem o 1348 tem todas essas responsabilidades, mas eu acho que, assim, a que mais pesa é a 186. Negligência e prudência e... negligência e prudência, agora me Perícia. faltou. Imperícia. Imperícia, né? Porque o que acontece? Essa questão administrativa aí, você consegue ir ajustando, e administrando, e impondo, e colocando e tudo mais, né? Mas, assim, quando você chega na 186, você chega a dar um friozinho, assim, dá uma dorzinha no coração. Né? Porque você sabe que ali tudo pode ir abaixo por um fio de cabelo, né? E assim, e com relação eu gosto muito dessa parte, assim, fazer cumprir o regimento, a convenção e o regimento. Eu me divirto com isso, porque assim, eu já levei muito na cara, porque assim, eu não sou uma síndica que gosta de estar implantando multa, não, implantando advertência, não. Mas assim, eu fui obrigada a educar o condomínio através da advertência. Você não é obrigada a impor a multa, você é obrigada a fazer cumprir o convenção e regimento. Exatamente. A Então, forma assim, criativa é sua. Aí eu tive uma situação muito pertinente a isso, que assim, o condômino, ele vivia reclamando porque o outro passava assim, eu acho que era 5 centímetros da vaga. E assim, não impedi nada, porque a vaga do carro dele, ele fazia a manobra, ele vinha direto. Então, assim, ele fazia isso e vinha aqui. Então, não tinha pra onde. Então, foi que ele começou a brigar. Aí eu fui lá, desci com o outro condômino ajustou, botou o carro mais pra frente. Ele, não, mas eu quero, dona Aparecida, eu só quero que você faça cumprir o regimento. Eu digo, sim, senhor. Aí fui e mandei a advertência pra unidade, Errado né? ele não tava, né? Não, com certeza não. Disse, tudo bem, você tem toda a razão. Mandei, fiz cumprir o regimento, né, notifiquei a unidade e ajudei o outro condômino a alugar uma outra vaga maior. Beleza. Aí, dias depois, acho que um mês depois, ele toma sandália no corredor. Aí eu fiz a foto, né? Pra sorte ou por azar dele, era no mesmo corredor do meu apartamento. Então, fui lá, fiz a foto. E registrei, mandei a advertência. Aí mandei a primeira advertência, ele continuou botando a sandália, eu botei a segunda notificação, ele continuou a sandália, mandei a multa. Dona Aparecida, porque não sei o que, mandou a notificação dizendo que foi a mãe, que esqueceu, que não sei o que. Aí a advogada já sabendo, aí quando fez o processo de resposta, botou, só estamos cumprindo o regimento. Então, Perfeito. assim, ele não disse mais nada, porque exatamente ele Eu sabia. senti uma pontinha aí de vingança. De vingança. Senti. Mas foi muito. Aí, assim, eu me divirto porque quando o condômino hoje começa a falar, eu já começo a dizer: olha, no artigo 1348 diz lá que eu tenho que fazer cumprir o regimento. Você fez o regimento, não foi a Aparecida que fez. Foram vocês que fizeram, eu estou apenas fazendo cumprir o regimento. De vocês para vocês. Né? Não, o pior é que nessas alterações de regimento e de convenção, como os condôminos se preocupam em colocar saídas escapatórias Sim. para não serem notificados. A preocupação dele, não, mas e se a minha secretária esquecer de fazer isso? Mas e se acontecer? Mas quando é o vizinho quem sempre o deixa, eu. ele quer que o síndico dê um jeitinho. Um jeito. que arrume. Mas seria isso uma microprojeção do nosso sistema legislativo? Seria uma interferência? E aí, Francisco? Você vai, é bem interessante esse ponto. Você pega numa alteração de convenção de regimento e você, no ponto que trata das penalidades, Eles querem colocar. a gente sempre orienta, eu acho que tem que fazer de uma forma aqui que não deixe tão pesado, mas também não tão flexível. Vamos fazer dessa forma? Aí vem nesse momento. Não, porque eu acho que tem que ter advertência, porque aí tem que ter uma comunicação verbal, Tem que ter uma escrita, verbal, tem que ter uma 3 escrita, advertências para chegar até a multa. Mas na prática,
quando há um fato, vai em cima da síndica cobrando a multa direta. A multa direta, exatamente. É bem isso. É muito difícil. É a questão do bom senso, né? O que seria o Total. bom senso dentro de um condomínio. Porque o que eu quero que a síndica aplique para o Francisco, na verdade, não é o que eu quero que ela aplique para mim. Eu quero compreensão dela para comigo, mas para o Francisco, não. E vai muito da compreensão de cada um, do que eu sinto e do que eu devo fazer. Então, normalmente a gente tem muito esse problema quando a gente sai de um condômino, de um síndico morador, por exemplo, para um síndico de fora, para um síndico profissional. Por quê? Porque o síndico profissional, ele não tem vinculação com ninguém, então ele vai notificar todos e muitas vezes aquele condômino, aquele síndico morador, ele, poxa, Cida, você é minha vizinha. Cida, não faça isso, olhe, vamos lá. Ele tenta, na base da boa vizinhança, apaziguar a situação e vai contornando. Mas aí depois, ele é ruim porque, como não notificou o Francisco e numa outra situação teve que notificar o Tiago, já vem a questão de, porque o Francisco é vizinho, porque o Francisco toma a cervejinha com ele lá no salão de festa. Quer dizer, sempre vem uma situação para justificar a conduta daquele síndico e não para assumir aquele erro do condomínio, E né? eu ainda costumo dizer o seguinte, que assim, ó, não existe segredo em condomínio. Então, se o síndico passar a mão na cabeça da Nádja, pode ter certeza que Francisco vai saber e o Tiago também vai saber. Então, na hora que Tiago fizer alguma coisa, o Francisco, eles vão querer que eu passe a mão também. Exato. Então, E um não dá condômino para fazer fornece outro. Eu fui não tem surpreendida, como. Cida, com um condômino que chegou com a cópia da minuta de acordo do vizinho. E ele chegou, olha, doutora, eu quero fazer o meu acordo assim, 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 assim. Aí eu disse, mas o seu condomínio estipulou em assembleia que os acordos poderão ser em até tantas vezes, que o senhor tem que dar uma entrada de tanto, tarará, tarará. Expliquei. Não, mas a dona fulana, olha aqui a minuta dela. Aí tava lá, meu papel timbrado, né, do acordo que havia sido formalizado. Eu disse, peraí, mas o senhor pegou a ata da assembleia, porque esta condômina esteve em assembleia, expôs a situação particular dela em assembleia, e a assembleia, que não foi o síndico, deu uma condição para ela. Excepcionalmente. Então, foi ela, disse, olha, gente, Como manda a lei. Isso, eu estou em débito, eu quero me regularizar, mas a minha situação é assim, 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 e eu gostaria de me regularizar, porém, eu só posso fazer assim. E a Assembleia aprovou. O senhor tem essa ata, porque eu posso pegar agora mesmo para o senhor. Eles, não, ela disse que realmente foi na Assembleia. Eu disse, pronto, então, ou o senhor faz, conforme o condomínio traçou para todos os outros, ou o senhor também pode pedir uma Assembleia para fazer essa mesma situação. Quer dizer, se tem essa proteção nessa situação, você vai dizer o quê? Que argumento você vai ter para um condomínio você vai desse? ter, Perfeito. exatamente. Francisco Vasco, suas considerações para o 1348. As competências do síndico. Boa, perfeito. Quando ele puxou, eu pensei que estava tratando do outro artigo. Basicamente, isso aí são poucos artigos, né? São poucos incisos São poucos que tem itens. do que a gente vê de forma costumeira nas convenções e também nos regimentos. O síndico hoje tem que estar muito bem preparado para a questão não só do dia a dia profissional, como também de questões como bom senso, né, razoabilidade, proporcionalidade das medidas que ele tem que agir no momento em que seja de fazer uma contratação, né, de implementar uma multa, né, de tratar alguma situação judicial também. Então, até um ponto interessante, Tiago, que a lei traz, dar conhecimento aos moradores sobre procedimentos judiciais. Na verdade, é uma situação que não demanda que ele apresente a todo momento todas as ações judiciais que são implementadas contra o condomínio. Senão ele teria que convocar uma assembleia para cada demanda ofertada, né, contra a coletividade. Mas talvez aproveitar a pauta, né? Obviamente que né? sempre que tiver o momento oportuno, que são as assembleias, agora isso não é problema para alguns condomínios que todo mês faz assembleia. Mas aqueles condomínios que não tem tanta frequência em assembleias, sempre que possível, obviamente, de fazer as comunicações, principalmente nos casos mais graves, né, nas demandas trabalhistas, Sim. Especialmente. até para saber se houve de fato alguma questão trabalhista que envolve a administradora, né, quando há essa relação com Essa a apuração de empresa. responsabilidade. A terceirização da mão E de eu obra, acho que né? deveria ter aí também a 5674, né? A BNT, né? Da gestão de manutenção de condomínio. Que ele não Tudo fala, isso, né? Cida, é importantíssimo. Que é Não, importantíssimo. o que está aqui é o que básico. valoriza o né? condomínio, Quando você é. fala zelar pela coletividade, você inclui aí bombeiros,
né? O próprio seguro, que já é obrigatório, e você ainda vê hoje prédios sem seguro. E, na verdade, o seguro, é bom deixar claro que o 1348 é só para incêndio e destruição da coisa. Isso. Quer dizer, não é um seguro completo. É tanto que hoje, quando você vai fazer o síndico, quando ele vai consultar para pedir as propostas de seguro, ele sempre tem a opção, um leque bem maior, que é de responsabilidade civil, questão de vidro, tudo do condomínio, alagamento. Quer dizer, uma proposta completa que abranja toda a estrutura, toda a edificação, e não se restringe apenas ao 1348, porque, na verdade, ele acaba limitando algumas coisas. Talvez aqui caiba uma alteração legislativa para ampliar o objeto do seguro, porque aqui é o mínimo do mínimo, né? Inúmeras outras situações podem acontecer, né? Senão as apólices não teriam cada vez maiores, vários itens para serem contratados. Com a ressalva que temos já diversas legislações municipais que acabam abrangindo o conteúdo, né, dessa questão do seguro da edificação, né? Já temos legislações. Antes de prosseguir e seguir a pauta, eu queria fazer duas considerações. Cida, primeiro, eu entendo que a nossa querida e tão falada 5674, a nossa NBR das manutenções, né, da manutenção predial, ela poderia estar, sim, já prevista, assim como todas as outras NBRs. Assim como a 16280. No seu inciso 5º, quando ele fala em diligenciar a conservação das partes comuns. Das partes comuns. Eu não vou nem falar da guarda para a gente não tirar um pouco, né, a conceituação da 5674, mas você já tem essa previsão, né, diligenciar a conservação das partes comuns. Então, vejam que você já poderia ter nesse tipo do 1348 já essa questão do cumprimento da 5674. Não é porque não está expressa, né, Tiago? Isso. E a gente não deva e o meu destaque pessoal do 1348, até porque a gente encontra ela já no seu inciso 8. Também encontramos no 1349 e também encontramos no 1350. Ou seja, a preocupação do legislador com a guarda da coisa comum, da preservação da coisa comum. Eu destacaria a questão da prestação de contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Então, logo nos 2 artigos seguintes, você tem essa preocupação do legislador. Ele fala isso no 1348, ele fala isso também como causa de instituição do síndico no 1349, e ele fala o artigo que nós vamos comentar agora, que é o 1350, da obrigatoriedade do síndico da convocação da Assembleia também para a prestação das contas. Então veja, 3 artigos seguidos que a gente tem esse destaque para a prestação de contas. Não vamos exaurir a questão da Assembleia de prestação de contas, tá? Mas eu queria as considerações de vocês para a importância dessa frequência, dessa forma de transparência que a gente tem que dar as contas na nossa gestão, diga-se, do síndico. Exato. Primeiro, as considerações da síndica. Cida Azevedo, como é que a gente pode fazer isso de maneira transparente? Será que a gente só precisa fazer isso de maneira anual? A gente não pode, através dos sistemas e de tanto grupo de WhatsApp que serve para tanta coisa, também dar transparência a essas situações? Sim, sim. Como é que você conduz isso no seu dia a dia? Então, no meu dia a dia, né, assim, a cada 3 meses eu faço uma prestação de contas ao grupo gestor, ao conselho, né, subsíndico, conselho, eu faço a prestação de contas. A reunião com eles. Mensal. Isso. Mensal, a prestação de contas vai no balancete, o condômino já recebe ali, a gente já tem um aplicativo que ele também tem acesso, já vai junto com o boleto dele, aquela prestação de contas ali. E eu sempre deixo muito claro ao condomínio que o balancete está na sala do síndico e a qualquer momento que ele queira visualizar, está disponível para ele ter acesso. Então, esse é um caminho. O segundo caminho é que a cada 3 meses eu faço a reunião com a gestão para mostrar o que foi feito naqueles 3 meses, faço um apanhado de tudo e como é que está sendo aplicado e investido os recursos do condomínio. A cada 6 meses eu faço a assembleia de prestação de contas, porque
eu faço a Assembleia de Prestação de Contas e faço a Assembleia na mesma Assembleia, a Prestação de Contas, e como vai ser o planejamento do segundo semestre. Planilha orçamentária, né? A planilha orçamentária, exatamente. Porque nem sempre o que a gente planeja para um ano todo, ele vai dar, porque no percurso tem algumas alterações, alguns orçamentos que aumentam, algumas renovações de contratos e etc. Então, é muito bom que a gente faça também essa planilha orçamentária. Então, eu faço a cada 6 meses para o condomínio como um todo, né? Mas tem condomínio que quer a cada 4 meses e a gente faz a 4 meses. Tem condomínio que quer a cada 3 meses. Então, aí, ao invés de ir para a gestão, eu faço diretamente com toda a Assembleia. Você tocou num ponto importante e é a pergunta que eu vou fazer para a doutora Nádia. Veja, uma coisa é o que a gestão quer, o que o conselho quer, mas a gente sabe que a gente tem apenas a obrigatoriedade de fazer uma assembleia de forma obrigatória no ano. Sim. Isso. No mínimo uma. E o formato dela é através de Assembleia Geral Ordinária. Uhum. E nessa Assembleia Ordinária, a gente faz tanto essa questão da prestação de contas, como também apresenta a planilha orçamentária, mas a gente fala que isso deve ser feito através de Assembleia Geral Ordinária. E aí, Nádia? O que é que você acha de a gente ficar fazendo prestação de contas a cada 3 meses, a cada 6 meses? Isso pode dar problema? Por conta da questão da preconizada do Código Civil, que fala que isso deve ser feito através de AGO, até porque nós temos outras questões que são de competência da Assembleia Geral Ordinária e, por vezes, os temas são discutidos em assembleias extraordinárias de maneira totalmente fora do prazo. Exato. O que acontece? A gente vem de uma herança, e aí eu vou falar, infelizmente, das administradoras, que ela, por ter um modo de trabalho, muitas vezes não se atenta para a convenção de cada condomínio. E a gente sabe que cada convenção já diz quando a periodicidade da ordinária, o que é que deve ser discutido naquela ordinária, o que é que deve ser discutido na Assembleia Extraordinária, que não é seguido. Então, por exemplo, não é incomum você agora, em meados de... Né, chegando agora praticamente no comecinho de maio, você tem um condomínio que deveria ter tido a sua AGO até a primeira quinzena de janeiro, que ainda não a realizou. Salvo quando estipulado na convenção. Exato, a convenção ela já diz. As convenções aqui, no nosso estado, a maioria delas é ou primeiro trimestre, ou primeira quinzena de janeiro, ou primeira quinzena de junho. Eu acho que 60% das convenções aqui de Maceió... Ou mais, né? Ela já tem esse período, esses 3 períodos. Primeiro trimestre, primeira quinzena de janeiro, ou... Desculpem, primeira quinzena de junho. Mas não acontece na prática. E aí, quando a gente assume esse condomínio que vai analisar, me dê sua última AGO. Não, doutora, ainda não fiz não. Mas o senhor tinha que ter feito até dia 15 de janeiro. Como o senhor não fez ainda? Então, quando você vai listar... Tiago, aí aquele síndico já se assusta. Ninguém nunca me disse isso. Eu tô trabalhando com fulaninho há 23 anos e ele nunca me disse isso. Não, calma. Fulaninho não se atentou. O senhor tá fazendo a AGO, mas o senhor tá fazendo em setembro. O problema é que o senhor tem que ter feito em janeiro. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma ressalva. Vamos chamar essa AGO, vamos deixar nessa AGO que deveria ter sido cumprido, mas por questões de condomínio, enfim, administrativas, não foi possível e a gente vai dar continuidade. Agora, a partir do ano que vem, a gente vai seguir a convenção ou a gente vai alterar. E daí, a implicância desse... Eu particularmente, eu penso que quanto mais transparência você dá, menos espaço para discussão, conversinhas e destituições imotivadas você dá. O fato de no boleto do condomínio e o resumo detalhado das despesas do condomínio, eu entendo que isso não é um prestar contas. Eu particularmente entendo que não. Diferentemente de eu disponibilizar todo o demonstrativo de contas via e-mail, via aplicativo, ainda assim eu entendo que tem que se fazer sim a AGO. E o código, ele é ao menos uma, né? Ele dá o mínimo. Ele não limita. Eu posso fazer uma por mês. Agora, é necessário fazer uma assembleia por mês? Eu penso que é desnecessário. O condomínio que faz uma assembleia por mês, ele acaba incorrendo. Não tem quórum. Sim. Ele não vai ter quórum. Sim. Os condôminos vão acabar deixando bilado aquela gestão. Perde o interesse. Perde o interesse, porque fica... cansativo e rotineiro, mas que tem uma periodicidade reduzida. Eu penso que quanto mais transparência você dá, quanto mais satisfação você dá, eu acho que o condômino, ele fica ciente de tudo que está sendo tratado naquele condomínio. E eu concordo com a Nádia, levando o fato, principalmente assim, quando a gente trabalha na gestão de síndico profissional, principalmente,
quanto mais transparência você trazer àquele condomínio, melhor é para você. Porque você não tem nada a esconder. Você está fazendo o trabalho certo, você vai lá e faz. Agora, se o condomínio disser, não quero, só basta fazer 2 vezes no ano, tá? Foi decidido em ata, foi o condomínio que a gente se adequa. Mas, eu sempre proponho nas minhas apresentações, no mínimo 2 vezes ao ano, que eu acho que é o mínimo que tem que ser. O mínimo do mínimo é o que a lei diz, né? O artigo 13.850, não é isso, doutor? Não. Agora eu confundi agora o número. 1351. Pronto, 1351. É o mínimo que ele diz é 1 ano. Mas você, enquanto gestor, se você coloca pelo menos 2 vezes ao ano, você está fazendo um planejamento correto. Eu acredito que você está fazendo um planejamento correto, porque você faz no início do ano a sua prestação de contas dos últimos 6 meses, faz o planejamento dos próximos 6 meses, e aí no meio do ano você readequa tudo e você faz isso na sua empresa, porque você não faz no sistema de condomínio, que também é um sistema de empresa, não deixa de ser. Francisco Vasco. A prestação de contas, na verdade, ela já vem desde o momento em que os boletos são preparados com a discriminação dos débitos, das receitas e despesas. Isso. A partir do momento que os livros, os balancetes são preparados e são disponibilizados na administração do condomínio, e que qualquer morador vai poder ter acesso, né, além dos conselheiros. E também no dia a dia, né, onde o síndico vai ter que obter as notas, os recibos, né? Eu até peguei aqui a expressão literal, prestação de contas. Qual o significado dela? Comprovação por meio de recibos ou notas de todas as despesas pagas dentro do condomínio, adaptando aqui. Então, nada mais é que o preto no branco. É comprovar aquilo que foi gasto, aquilo que foi arrecadado, né? Tem a questão da inadimplência também. E muitas vezes se joga a prestação de contas como um ponto para basear uma destituição, porque é justamente o momento em que vai se formalizar a regularização daquela prestação de contas em assembleia. Porque, no fim das contas, quem aprova é a assembleia. Quem aprova ou desaprova. Exato. Né? E é o momento que, infelizmente, a gente não vê engajamento por parte dos moradores. Né? Se vê muito questionamento em relação aos valores e não se tem um acompanhamento. Não se tem acompanhamento de saber qual é o valor do mercado, as propostas estão lá. Né? Se você tem um síndico diligente, uma síndica diligente, você vai saber que lá no balancete vão ter 3 orçamentos, né? Vão ter as notas certinhas. Se você quiser consultar no site da Secretaria da Fazenda, no site da Receita, se aquela empresa é apta ou não, vai estar tudo lá. Né? E é um momento. Muitas vezes as pessoas usam como muleta o conselho, que também não se debruça da forma devida sobre a prestação de contas. Basicamente, quando folheiam os balancetes e dão visto. Somente quando isso. Dão, né? Quando dão. Pra gente seguir a pauta, até para o nosso adiantado da hora, né, a gente já seguir aqui. Eu tenho uma pergunta polêmica, Roxy. Você me permite? Bom, se a gente tiver horário, a gente vai... É rápido, eu acho que é rápido, né? Eu vou jogar, vocês que... o condômino, ele tem acesso a tudo do condomínio, até porque ele tem uma fração ideal. Então, documentação, extrato, eu entendo que ele tem direito a ter tudo do condomínio. Partindo disso... A inadimplência do condomínio deve compor demonstrativo de contas? Sim. Eu acho que essa sua consideração... eu acho que essa sua consideração é pertinente, mas eu acho que a gente tem que, talvez, o seu interesse passe pela seguinte situação. De que forma é que a gente tem que apresentar essa inadimplência? Porque eu vou fazer a orçamentária, eu certo? acho que é pertinente, mas eu acho que o que você queria perguntar, ou maliciosamente, se eu posso dizer, se eu posso exibir, eu posso expor aquele... Agora eu entendo, particularmente eu entendo que todos os números do condomínio, eles têm que ser apresentados. Perfeito. E digo mais, um ponto que eu ia destacar, quando você veio de maneira muito sapiente, inteligente, objetiva, trazendo esse ponto, que é uma falha que a gente sempre verifica nos editais de convocação para aprovação das contas. Veja, a gente não tem uma especificação de forma clara na legislação civil, mas por vezes nós temos, tanto na convenção como no regimento interno, a obrigatoriedade de, juntamente com o edital, trazer todo demonstrativo das contas para dar prévio conhecimento. Isso. Alguns podem entender que essa letra de lei na convenção, ela acaba perdendo tem perdido o sentido face à disponibilização quase que automática, mensal ou semanal, das contas dos condomínios. Mas eu acho que a gente não pode fugir da obrigatoriedade, ainda que seja um demonstrativo a priori mais simples, de cumprir
e cumprir esse requisito para edital de convocação Ou pelo menos fazer a da menção, prestação de contas. Conforme já é do Sim. conhecimento, os demonstrativos dos últimos 12 meses já se encontram disponíveis no portal, por Então e-mail. simples, Fazer a impressão e o envio e anexar junto com o edital de convocação, né? Simplesmente esse resumo dos últimos 12 meses, claro, submetendo e sempre ressalvando a possibilidade de consulta dos documentos. É porque são algumas situações que a gente tem que se adaptar até a própria tecnologia, a modernidade. Porque, por exemplo, uma coisa são os balancetes físicos, Isso. em que você pode dar acesso a qualquer morador, porque o morador ele vai estar olhando, ele não vai estar registrando por foto, não vai estar filmando e muito menos pegando uma cópia do balancete para estar distribuindo para os demais moradores. Eu, inclusive, já passei por uma situação dessa no condomínio que um condomínio teve acesso, tirou cópia e saiu distribuindo para os moradores. Foi um maior rebuliço. Felizmente não houve nenhuma ação nesse sentido. Mas outra situação é com o advento dos aplicativos que já são utilizados por vários condomínios, onde o morador tem acesso a toda a prestação de contas. Isso. É. Só não tem acesso à inadimplência. Nesses ambientes, tem um número. obviamente que eu não concordaria com a exposição dos inadimplentes em si. Né? Você coloca de forma genérica, Percentual. de forma geral, percentuais, valores, né? Não por unidade, mas um valor global. Porque aí você está dando basta um print, né, no aplicativo para você distribuir isso para toda a internet. Para toda a internet. Eu também queria fazer uma pergunta. Então, me fizeram tantas, né? Respostas. Fizeram tantas, agora é minha vez. Inclusive, eu proponho que da próxima vez a gente distribua melhor a bancada pra gente não ficar nessa situação de meninos contra meninas. Eu acho que seria interessante a gente rever essa forma de distribuição. Boa. Né? Mas vamos lá, Cira Azevedo, vamos? Então, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta na prática, né? A gente recebe o balancete impresso. Fale a sua dor. E aí, o balancete, né? Ele tem a assinatura do síndico, do subsíndico e dos 3 conselheiros fiscais, né? E aí, eu já me peguei em situação de povo dizer assim: a síndica já assinou, o subsíndico também, então eu posso assinar. Não olha, né? Não faz nenhuma consideração, não pergunta nada. Então, eu fui obrigada a orientar os meus conselheiros, dizer, olha, quando você assina sem você conferir, você está sendo conivente com qualquer coisa que está ali. Você não pode nem dizer que está errado depois. E daí Então, hoje eles leem. Mas, assim, essa era uma dor que eu tinha, né? Mas, assim, de fato, há uma responsabilidade dos conselheiros quando eles não conferem? Para responder isso, precisamos falar sobre o artigo 1356, que era o nosso próximo ponto. Coisa boa, né? Parece que a gente combina, mas não é combinado. Saiba, isso não foi combinado. Doutora Nádia, quer começar respondendo? Sim. Eu entendo que não, porque primeiro a lei diz que poderá haver um conselho fiscal. Se poderá haver, já não tem obrigatoriedade. Então, você já tira a responsabilidade. Outra coisa, quem responde pelo condomínio é o síndico. Atos de gestão. É atos de gestão. As contas são suas. Exatamente. Tanto é que qual é a orientação que eu digo? O demonstrativo de contas, né? O que é balancete, a gente fica na dúvida, balancete ou demonstrativo. Só assina o demonstrativo de contas depois que o conselho assinar. Por quê? Porque se ele apontar algo, não vai ter que ser corrigido? Sim. Não vai ter que ser feito a ressalva, seja lá o que for? Então, você assinou e vai ter... Não. Gente, vocês já avistaram, já pegaram. E aí tem uma grande problemática. Muito conselheiro sequer pega, protocola que pegou e um visto sequer ele dá. O que é que eu faço? Síndico, pega o protocolozinho que ele recebeu, aquele documento, acabou-se. Ó, pessoal, tá aqui o balancete. Conferir, está disponível, já está no aplicativo, como vocês sabem. E por que o conselheiro Tiago não assinou? Gente, o conselheiro Tiago pegou o balancete no dia 14, não foi, conselheiro? Pegou no dia 14, mas infelizmente ele devolveu sem assinatura. Eu não posso obrigá-lo. Infelizmente, claro. Eu não posso. Agora, vocês que o elegeram podem exigir dele, porque se ele está muito ocupado, se ele não está tendo tempo de desempenhar aquela função, se ele não a função dele é parecer para vocês, porque não é o conselho quem aprova a conta. A função do conselho é emitir um parecer recomendando ou não a aprovação das contas. Então, se o conselheiro Tiago não fez isso, gente, cabe a vocês exigir deles. Eu deixo minha ressalva. Na condição de síndico, eu deixo a minha ressalva. Mas eu não tenho. Eu vou processar o Tiago porque ele não fez o parecer, gente. Até pela capacidade e competência limitada do Conselho Fiscal. Exatamente. Sua opinião, amigo. E ainda tem o outro lado, né? Tem um conselheiro que é atuante, que faz análise dos livros, faz um verdadeiro livro
Faz uma verdadeira pesquisa. os apontamentos e sai como chato. Né? É o condomínio que é cri-cri, que é o conselheiro chato, que fica fiscalizando todo mundo. Quando deveria ser a regra, deveria ser um incentivo. Ser a regra, exato. Né? Exato. Eu vejo isso muito mais como uma cultura, porque eu sou do ramo, sou advogado, lido com isso, já fui conselheiro e passei por essas situações de muitas vezes, inclusive, de muitas vezes também confiando plenamente na gestão, fazer uma rápida conferência, né, sem muitos apontamentos e assinar. Né? Obviamente que hoje a gente já tem um controle maior em relação a isso, no meu prédio particularmente falando, tem um conselho bastante atuante, mas a gente sabe que isso não é a regra, né? Não é Infelizmente não é. Eu tenho 2 condomínios, assim, que os conselheiros são extremamente atuantes e eu gosto. E eu faço questão. E eu puxo as orelhas deles, assim, vem cá, vamos aqui trabalhar. Lembrando que a gente tem que impor limites na atuação do conselho, porque muitas vezes, o corpo gestor, ele não quer um síndico, ele quer um gerente. Isso. Ele quer alguém para dizer, suba, desça, vira direita, não, eu não quero que você compre, não, eu não quero. E o síndico tem que dizer, não é assim. Se eu fizer, a responsabilidade é minha, não vai ser sua. Ainda que eu diga que foi o conselho quem disse para fazer, quem vai responder sou eu. Agora, então, tem que impor os limites. Deixa eu Deixar pegar o conselho claro da sua função. Só pegar a pontinha Para a da gente pergunta, concluir, amigo. da perguntinha que foi feita em relação à responsabilidade ou não dos conselheiros. Por exemplo, mais um caso prático. Uma convenção que eu tive acesso, em que a ordem de pagamento, ela passa necessariamente pelo síndico e por 2 conselheiros. No caso de síndico profissional, passa a ser do subsíndico e de 2 conselheiros. Ou seja, até a figura do subsíndico perde totalmente a força, porque há uma imposição de que seriam os próprios proprietários que fariam a despesa, né, na prática. Então, nesse caso, eu vou até passar aqui para o Tiago. Caberia algum tipo de responsabilidade em relação a esse gasto? Porque, em tese, está se realizando um gasto sem conhecimento do síndico profissional. Do síndico em si, Eu entendo né? que a forma que você reorganiza o sistema de controle não transmuta a responsabilidade do síndico. Na verdade, a gente sabe que, e é de forma bem resumida, essa forma de atribuir uma responsabilidade ao subsíndico, que não tem nem previsão na legislação, ela tem sido mais como ele ser o fiscalizador do próprio síndico profissional. Exato. Então, eu acho que não, a gente tem a responsabilidade direta sim, a menos que você tenha atos de comprovada má-fé e a sua casuística vai... Até porque, Tiago, pegando, desculpa só interrompendo, que eu não entendi bem, como é que o subsíndico ou o conselho vai autorizar a despesa ou vai contratar aquela despesa se automaticamente o CNPJ vai estar vinculado à responsabilidade? Porque a gente acaba tendo a previsão em algumas convenções e regimentos para tentar porque o banco se vincula à convenção. Então, isso. Está o cadastro, inclusive, do síndico no banco, mas quem faz a autorização... E os pagamentos Só que o nome do síndico aparece no cadastro do banco. Mas quem autoriza de fato é o subsíndico. No caso do síndico profissional, tá? No caso do síndico orgânico, ele faz junto com 2 conselheiros. Mas sempre vai ter 2 conselheiros juntos. Pessoal, eu vou precisar... Eu quanto síndico, eu não assumiria isso. Porque eu vou estar respondendo por alguém que está fazendo conta para mim. Parte 2. Eu sei que o tema é muito palpitante, nós já sabíamos que a pauta seria extensa, mas precisamos concluir no dia de hoje. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e dizer que teremos outros episódios para falar basicamente de cada um desses incisos do 1348 e outras situações que a gente discutiu aqui hoje. Então eu queria só um breve até logo de vocês para a gente poder concluir. Eu começo, né? Ficar todo mundo olhando pra mim. A convidada, né? Por favor. Então, gente, muito obrigado pelo convite. Agradeço. É um prazer sempre estar com vocês. A gente aprende, a gente troca experiências e mostra para vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, o quanto é importante conhecer e saber sobre o seu condomínio, sobre o seu patrimônio. Então, muito obrigada a vocês que estão nos assistindo e obrigada a vocês pelo convite. Doutora Nádia, como você é de casa, 10 segundos. Bom, agradecer novamente, salientar o objetivo do Segue a Pauta Momento Jurídico é justamente esse, trazer mais conhecimento, fomentar esse segmento, quanto mais pessoas instruídas e cientes dos seus direitos, dos seus deveres, menos prejudicados nós seremos. Quem vai ganhar o segmento, quem vai ganhar o seu condomínio, quem vai ganhar é a sociedade como um todo. Agradecer a todos vocês, né, aos nossos patrocinadores pela oportunidade. Sim. E sigam o Segue a Pauta
né? Siga o Segue a Pauta, Momento Jurídico, e acompanhe os nossos programas, que realmente o objetivo é dar conhecimento, fazer essa interação. A parte dos 10 segundos. A parte dos 10 segundos, a doutora Nádia não... Mas tudo bem, não assimilou. Não, eu tô só para dizer que nada melhor que trazer esses temas abordando do zero. Porque às vezes a gente se preocupa muito em trazer temas mais atuais, não que não sejam importantes, mas como a gente está tratando com o público, né, diretamente com síndicos, administradoras, né, prestadores de serviço, não é melhor trazer o que diz a lei, que a lei seca nos traz muito ganho. Eu até hoje, por exemplo, trabalho com o meu Vademecum do ladinho, porque às vezes eu até acho mais rápido do que sair consultando na internet. Mas vamos dar seguimento, né? As pautas virão. Com certeza. E os ensinamentos também. Ok, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês. E obrigado também aos nossos patrocinadores. Mais uma vez, vamos encerrando e agradecendo sempre a Pague Seu Condomínio, a Elemac, Elevadores, Live Portaria, Lima, Soluções Prediais, a Safe Condo e também a Top Jardins. Pessoal, e a Alpex Gás a também. Alpex Gás, sempre. Não podemos ficar sem o gás do nosso programa, né? A Alpex Gás sempre conosco. Pessoal, esse é o nosso Momento Jurídico, esse é a Segue a Pauta e eu sou o Tiago Oliveira. Até mais!